A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 16 de dezembro. Ministro Vitor Godoy garante a deputados liberação de recursos da educação. Reitor da UFRN recebe com cautela e ressalvas o anúncio do retorno dos recursos bloqueados. Bolsonaro deixou destruição sistêmica na educação, afirma presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. O UFRN obtém autorização da Anvisa para conduzir pesquisa científica com produtos derivados de cannabis. Diretor do Adurne Sindicato, Wellington Duarte, recebe comenda Mary Medeiros. Museu Câmara Cascudo reabre a visitação pública em Natal. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. O ministro da Educação, Vitor Godoy, garantiu na última quarta-feira na Câmara dos Deputados que o governo vai desbloquear recursos, abrir espaço no orçamento da pasta e garantir políticas essenciais da educação ainda neste ano. Segundo ele, até o fim desta semana, publicará uma medida provisória que abrirá espaço no orçamento da educação, permitindo a total liberação dos 2 bilhões de reais do financeiro e o desbloqueio parcial do orçamento. Para o professor Newton Brandão, presidente do Proifes Federação, o anúncio não passa de uma jogada de marketing do governo, já que os estragos já foram feitos com a subtração dos recursos da pasta. O anúncio do ministro da Educação que vai liberar o dinheiro para as universidades, ele é inócuo, na verdade. Ou seja, esse governo já provocou imensos estragos para as universidades e continua provocando. E isso, na verdade, é mais uma peça de marketing. Por quê? O dinheiro público, para ser gasto, ele tem que ser planejado. Você tem um planejamento, você tem a emissão de empenho. Para emitir empenho, você tem prazos para isso. E o prazo era até 9 de dezembro. Por mais que ele libere o dinheiro, claro que ainda dá para correr atrás de algumas coisas. Mas a informação que nós temos é de que as universidades estão cancelando diversos serviços. Acabo de ler uma informação, por exemplo, do Instituto Federal do Paraná, de um dos principais campi desse instituto, da capital, em que os serviços de limpezas foram cancelados, porque não tem dinheiro para pagar. Os serviços de vigilância durante o dia foi cancelado, foi mantido apenas à noite por conta de proteção de patrimônio. Serviços de portaria, de controle de aluno foram todos cancelados e os servidores estão fazendo rodízio para poder atender aluno, para atender portaria, para poder continuar funcionando. Este é um exemplo. Com certeza, este é o exemplo que está acontecendo no Brasil como um todo. Esta questão é importante que a sociedade compreenda. Não basta dizer, eu vou liberar o dinheiro. O serviço público tem uma forma de controle, de planejamento, de empenho. Depois do empenho, fazer o pagamento para poder daí executar o serviço. Bom, isso tem prazos, não pode virar o ano, por exemplo. Então nós temos aí de hoje a mais 15 dias até o final do ano. Pode ser que alguma coisa possa ainda ser salva, mas o prejuízo está dado, o prejuízo está feito e não tem mais como reverter. É isso, vamos aguardar e torcer que realmente tenha, esta medida provisória e que de alguma maneira o dinheiro seja liberado para poder minimizar danos. Mas é isso que nós estamos fazendo, minimizando o dano da educação provocada pela irresponsabilidade desse governo que felizmente está chegando a fim. Um abraço para seus ouvintes. E falando em estragos,
O reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Daniel Diniz, recebeu com cautela a declaração do ministro Godoy, porque mesmo com a liberação dos recursos por parte do MEC, as universidades continuam a sofrer com os cortes de 7,2% realizados no meio do ano. Neste dia 14 de dezembro de 2022, a imprensa de todo o país noticiou a provável liberação do orçamento bloqueado e também de recursos financeiros para as nossas universidades federais. Apesar deste ser um importante avanço, é necessário destacar que as nossas universidades continuam com um corte efetuado nos seus orçamentos no meio deste ano, em 7,2%, e sem a reposição desse orçamento cortado, as instituições não conseguem pagar os seus compromissos assumidos em contratos. E diante de todo esse caos promovido pelo governo Bolsonaro, o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e coordenador do Fórum Nacional Popular de Educação, Heleno Araújo, considera que um dos maiores desafios do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva será recompor os recursos da educação pública. Segundo o dirigente, o atual governo deixou a educação num desastre completo. Destruiu desde a creche até a pós-graduação, com bolsas de estudo a serem pagas, com as universidades e institutos federais sem recursos para pagar as contas básicas. As atividades do Grupo de Trabalho, Grupo Técnico Educação e Transição, foram finalizadas no último dia 11 de dezembro. Assim como todos os demais 31 grupos temáticos também tiveram esse prazo para que pudessem fazer o diagnóstico da situação do governo federal e apontar algumas medidas urgentes, para logo após a posse, no dia 1º, o presidente Lula e os ministros, ministras, possam ter em mãos um material para definir as primeiras ações do governo. No caso do GT Educação na Transição, o diagnóstico que temos é terrível. Da forma como nós defendemos e foi aplicado durante os primeiros governos do presidente Lula, tendo uma visão sistêmica para a educação, um atendimento desde a creche até a pós-graduação, no governo Bolsonaro foi justamente o contrário. Foi uma forma sistêmica de destruição da educação brasileira, atacando desde a creche até a pós-graduação. Relatórios do Tribunal de Contas da União mostram isso. Das imensas obras paradas durante o governo Bolsonaro, a maioria é da educação. Muitas creches que tiveram início durante o governo foram suspensas o seu término, a sua construção. E isso é terrível para a creche, para as crianças de 0 a 3 anos de idade. Nós tivemos também o Plano Nacional de Educação que não foi aplicado, que deveria garantir a universalização das crianças de 4 e 5 anos na pré-escola, do ensino fundamental, do ensino médio, e isso também não aconteceu. Então, um ataque profundo à educação básica, quando o governo termina e não fez as compras dos livros didáticos para o próximo ano, o valor da alimentação escolar não foi reajustado para acompanhar a inflação do último período. Então também deixa uma situação bastante complicada para a educação básica brasileira. E na educação superior temos o desastre até o final de governo. Os recursos do orçamento retirados dos institutos federais e das universidades públicas impedem que esses institutos e as universidades consigam pagar suas contas até o final do ano. Então foi uma batalha durante todo o período do governo Bolsonaro e agora na reta final, quando mais uma vez retirou recursos sem aviso prévio aos reitores. Essa luta, tanto do CONIF quanto da Andifes, pelo retorno dos recursos foi garantido pela manhã de um dia nessa batalha e no final da tarde o Ministério da Economia de novo tirou o dinheiro da universidade. Então foi um período bastante complicado durante o governo Bolsonaro para a educação pública em nosso país. Por isso que foi importante o trabalho do GT para fazer esse diagnóstico e mostrar toda essa situação. Sabemos que o governo Lula vai pegar uma terra arrasada também dentro do Ministério da Educação. Vamos ter que recompor a estrutura do Ministério da Educação, porque eles destruíram diversas secretarias. Estamos reivindicando o retorno da SASE, que é a Secretaria de Articulação com Sistemas de Ensino, e estamos também reivindicando o retorno da SECADI, que cuida da alfabetização, da diversidade e da inclusão escolar.
Então nós temos muitas coisas a fazer, né, pela frente, nessa terra arrasada que o governo Bolsonaro deixou dentro do Ministério da Educação. Por isso teremos um trabalho árduo pela frente e vamos precisar de fato de todo mundo para que possamos reconstruir o nosso país. Um forte abraço. Depois do intervalo, o FRN obtém autorização da Anvisa para conduzir pesquisa científica com produtos derivados de cannabis. Diretor do Adurne Sindicato, Wellington Duarte, recebe comenda Mary Medeiros. E ainda, Museu Câmara Cascudo reabre a visitação pública em Natal. Os detalhes logo a seguir. Não saia daí, a gente volta em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um alerta a você que nos ouve. É tempo de intensificar os cuidados contra a Covid-19. Com a nova variante do vírus em circulação, é preciso retomar o uso de máscaras em ambientes fechados. Por isso, o Adurne Sindicato está disponibilizando para os docentes sindicalizados um kit contendo máscaras e álcool gel. Se já é sindicalizado, basta fazer a retirada na sede do Adurne Sindicato, localizada no setor de aulas 2 do campus central da UFRN. Lembrando que manter o distanciamento, higienizar as mãos com frequência e tomar a dose de reforço da vacinação são cuidados essenciais. Não esqueça, o Adurne Sindicato está com você na luta contra a Covid-19. Jornal da Educação. A Anvisa concedeu uma autorização especial para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte conduzir projetos de pesquisa pré-clínica com derivados da cannabis. As pesquisas pré-clínicas não são realizadas em humanos e serão conduzidas pelo Instituto do Cérebro da UFRN para avaliação da eficácia e segurança de combinações de fitocannabinoides no manejo de sinais e sintomas associados a distúrbios neurológicos e psiquiátricos. A autorização especial simplificada para estabelecimento de ensino e pesquisa foi concedida após a UFRN entrar com o recurso administrativo frente ao indeferimento de um pedido anterior de autorização especial relacionado aos referidos projetos de pesquisa científica que buscam avaliar o potencial terapêutico da planta. Apesar de sua utilização com fins medicinais há milhares de anos, ainda existe importante lacuna científica sobre as potencialidades, mecanismos de ação e efeitos do uso de cannabis no organismo humano. De acordo com a Anvisa, a ausência de informações científicas acuradas pode implicar em imprecisão que impede muitas vezes a determinação da eficácia do uso de produtos derivados da cannabis em terapias curativas ou amenizadoras de dores. Para a Anvisa, a geração de conhecimento científico se torna fundamental ao desenvolvimento de medicamentos nos termos da própria resolução da Anvisa, que prevê uma regularização temporária para os produtos derivados de cannabis autorizados, de modo que possam ser comercializados de forma segura enquanto estão sendo concluídos os estudos clínicos. Jornal da Educação. Extra Classe. O diretor do Adurne Sindicato, professor Wellington Duarte, recebeu agora há pouco, às 9h30 da manhã, no auditório do Cine-RN, a comenda Mary Medeiros para defensores e defensoras de direitos humanos, concedida pela Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. A solenidade de entrega da comenda foi realizada durante o seminário em alusão aos 25 anos do Conselho Estadual dos Direitos Humanos e Cidadania. Olha, eu ter recebido essa comenda me orgulha muito, até porque a gente sabe que a questão dos direitos humanos no Brasil e no Rio Grande do Norte merece uma atenção especial. Então, fiquei muito agradecido por ter sido lembrado pelas representações sociais que indicaram essa comenda. Então, fico bastante orgulhoso,
Não sei se eu tenho essa visibilidade na luta pelos direitos humanos, mas de fato, eu como que já fui presidente do sindicato, hoje em dia sou diretor e atualmente vice-presidente da federação, evidentemente que a pauta dos direitos humanos está sempre presente nas nossas reivindicações. Agenda da Educação. Na semana passada, nós noticiamos aqui no Jornal da Educação que os cortes promovidos pelo governo Bolsonaro ocasionaram na suspensão do pagamento de cerca de 25 bolsas para estudantes de graduação que atuavam no Museu Câmara Cascudo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Em virtude disso, o museu havia suspendido a visitação ao pavilhão expositivo e ao Parque do Museu. Temos aqui uma boa notícia. A situação foi resolvida e o MCC volta a receber o público, como detalha o professor Everardo Ramos, diretor do museu. Pois é, Edinaldo, na semana passada, dia 7 de dezembro, nós tivemos que fechar as portas do museu ao público por esse problema, da suspensão do pagamento de bolsistas na universidade como um todo, Como nós dependíamos muito do trabalho dos bolsistas para acolher e acompanhar o público aqui no Museu Câmara Cascudo, nós tivemos então que fechar o museu, e esperando então que essa situação fosse resolvida. Felizmente, conseguiu-se uma liberação de verbas do PENAS, e com isso, então, os bolsistas foram pagos, isso ainda na semana passada, e nós pudemos, então, retomar, desde terça-feira, agora, dia 13, retomar, então, as atividades normais do Museu Câmara Cascudo relacionadas ao público, Pudemos reabrir a porta do museu ao público. Então, estão todos convidados, a voltarem ao museu, a virem ao museu. Esse período de dezembro e janeiro geralmente são períodos em que temos uma visitação muito grande por causa das férias, tem muita gente de férias, procurando lugar para levar as crianças, que também estão de férias. A cidade geralmente tem muitos turistas, Então, essas pessoas todas naturalmente procuram espaços, lugares para se distrair, e o museu é uma excelente pedida para isso, Lembrando que nós temos atualmente 9 exposições presenciais que falam um pouco de vários aspectos da história do Rio Grande do Norte. O Museu Câmara Cascudo, desde o início, nós temos mais de 60 anos de história, nós temos um acervo relacionado ao estado do Rio Grande do Norte, tanto em relação à natureza, quanto à cultura, do estado. Nós temos exposições que mostram fósseis de dinossauros encontrados aqui no estado, com mais de 60 milhões de anos, E temos uma exposição como a que foi aberta agora em setembro, com a arte de Luzia Dantas, que foi uma grande artista popular, potiguar, que faleceu justamente agora em fevereiro de 2022, e nós temos uma coleção muito bonita, muito importante dessa artista, que está sendo apresentado, então, nessa exposição, E um outro destaque é a exposição que abrimos agora em novembro, chamada Navegar Impreciso, e que mostra 3 peças extremamente importantes, de uma importância nacional, que é o Marco de Touros, Todos já ouviram falar no Marco de Touros, que é um dos vestígios mais antigos da chegada dos portugueses nas Américas, Ele estava no Forte dos Reis Magos e desde o ano passado, 2021, ele veio para o Museu Câmara Cascudo, E nós estamos então apresentando agora nessa exposição, e ele vem acompanhado de outras peças menos conhecidas, mas tão ou mais importantes, que são 2 canoas indígenas que foram encontradas no fundo da Lagoa de Extremóis, aqui na Grande Natal, e uma delas foi feita a datação pelo método do carbono 14, que é bastante confiável, E foi-se então provado de que uma delas
é o artefato náutico mais antigo datado no Brasil. É uma canoa indígena do final do século XIII, início do século XIV. Então, assim, uma peça importantíssima para a gente conhecer a tecnologia naval, né, desses povos originários que habitavam, né, o território do Rio Grande do Norte. Então é isso, estão todos convidados. O Museu Câmara Cascudo fica aqui na Hermes da Fonseca, o acesso é muito fácil e a entrada é gratuita, né? O museu funciona de terça a sábado, de 8h30 até às 17h30, podendo se entrar até às 17 horas, tá bom? Então fica aqui um convite, todos são bem-vindos e as nossas exposições são para todas as idades. Também lembrando do Parque do Museu, né, que é um espaço extremamente interessante, agradável, né, um espaço de quase 7.000 metros quadrados de área verde e que tem atrações de destaque, como o orquidário, o jardim sensorial, né, e que vale a pena conhecer, tá bom? Muito obrigado mais uma vez à Rádio Universitária pelo espaço aberto e sejam todos muito bem-vindos no Museu Câmara Cascudo da UFRN. Até mais. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.